Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e hoje estudaremos os capítulos 13, 14 e 15. Então, vamos aqui, antes de iniciar o capítulo 14, rapidamente recapitular, para a gente poder aqui entender tudo que a gente estudou até agora, para poder dar sequência, né? Para não sair da nossa memória. Então, olha lá. Na semana passada, que a gente falou sobre os capítulos 12 e 13, nós estudamos que o anticristo, ele vai liderar no governo único, certo? Porque ele vai ser o líder de um governo onde 10 reinos passarão o bastão para ele. Então, é ele que vai representar esses 10 reinos. Por isso que chama governo único, porque vai ser um governo mundial. Ó, lembra que eu coloquei essa imagem na semana passada, certo? Então aqui fala dos 7 reis, dos 7 reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, que era na época de João, e aqui os 10 reis. Ó, aí eu cortei aqui essa parte dos 10 reis, pra gente poder entender. Esse do meio, que está levantado em vermelho, é o anticristo que vai representar esses 10 reinos. Então, lá ainda no capítulo 13, no versículo 12, os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Então, todos esses reis, esses reinados, eles vão entregar o poder, a autoridade para o anticristo, vai ser o governo único. Então, nos capítulos 12 e 13, falou do dragão e da turma do dragão. Do dragão, a primeira besta, a segunda besta, que é o falso profeta. E agora nós vamos entrar nos capítulos que vai falar de Deus e da turma de Deus. Bora lá agora. Ó, mais algo aqui importante para a gente poder lembrar. Nós lemos também, nos capítulos anteriores, na semana passada, sobre o chip e sobre a moeda única. Então, todo esse sistema, na verdade, ele já está sendo implantado ao longo do tempo, né? Esses dias mesmos eu vi um vídeo de um sistema, de um chip em rodela, que colocam aqui na mente, né? Que o olho da pessoa até fica branco e que ela consegue até se comunicar por telepatia. Então, a gente consegue observar que a tecnologia está avançando. E que todo esse sistema já está implantado, mas nada disso é da besta. Porque quando chegar esse período da besta, tudo será obrigatório. Então, provavelmente, o anticristo, eles irão utilizar toda essa tecnologia que hoje já está sendo implantada. Eles vão utilizar, mas não quer dizer que os que tenham hoje sejam da besta, não é da besta. Até as pessoas que utilizam chip, né? Tem gente que utiliza chip na mão e nem usa mais o cartão de crédito, nem o celular e paga com chip. Provavelmente é exatamente esses sistemas que já estão sendo implantados, que algumas pessoas já utilizam, que o governo do anticristo utilizará. Mas quando chegar a época, será obrigatório. Quem não utilizar esses recursos não terão dinheiro para comprar alimentos, para comprar nada. Vai ser obrigatório para conseguir sobreviver e viver no mundo. Do mesmo jeito, gente, que a vacina do Covid, por exemplo, foi obrigatória. Né? Algumas pessoas que não tomaram, por exemplo, depois quando acabou a pandemia, que foi liberado as viagens, os aeroportos, eles foram abertos e tudo mais, quem não tinha a vacinação em dia, não tivesse como comprovar, não poderia fazer uma viagem para outro país, porque não era permitido, foi algo obrigatório. E assim vai ser no período da besta. Tudo isso será obrigatório, hoje ainda não é. Então, assim como existe os selados de Deus, né, que são os separados, são os protegidos, também terá os marcados da besta, que vai ser através disso, desse chip, dessa moeda única. Aí ainda lá no capítulo 13, no versículo 18, está escrito: aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Eu falei esse versículo com vocês logo no final da aula passada, né? E eu falei que hoje que ia falar sobre esse significado. Aí quando você pesquisa sobre esse significado, existem vários tipos de interpretações, né? É algo assim que não tem como saber, só quando chegar no período mesmo que vai descobrir sobre isso. Mas daí tem muita gente que fala que é como se fosse até os algarismos romanos, né? Que os algarismos romanos, eles são em letras, né? E significam números.
Aí outros falam que quando eles fazem o cálculo, eles já chegaram a conclusões e alguns nomes, por exemplo, até o nome de Hitler, falaram que nos cálculos, na soma, dava o número 666. Mas também nenhum desses foram o anticristo, ele ainda virá. Vai ainda acontecer. Então, todas as tentativas de adivinhação, elas falharam, né? O que a gente sabe é que o número 7, ele significa plenitude e perfeição de Deus. E a besta, ela é inferior, né? O número dela já é 666. Ela tenta, imita Deus, mas nunca vai chegar na plenitude, porque Deus é Deus. Sempre vai ficar para trás, nunca vai atingir a perfeição. E pesquisando sobre isso, eu vi um pastor falar, né? Ele fala, gente, besta é aquele que fica tentando adivinhar o nome do anticristo baseado no número 666. Vocês vão ficar tentando e vocês não vão conseguir. Nós só saberemos quando chegar a época. Então agora a gente vai iniciar o capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Então, essa parte vai falar do Cordeiro e dos 144 mil. Lembra? Nós já estudamos sobre os 144 mil. Versículo 1. Então, viu o Cordeiro em pé no Monte Sião. E com eles estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Então, aqui, gente, pode ser o Monte Sião celestial, né? É a forma espiritual de dizer Monte Sião. Porque aqui tá falando, então, viu o Cordeiro em pé no Monte Sião. Então pode ser o Monte Sião celestial, lá no céu, porque Jesus ainda ele não tá aqui na terra. Tá falando que lá estava junto os 144 mil. E tá falando que tinha o nome dele e o nome de seu pai, o nome de Jesus e o nome do Abba Pai, escritos na testa. Enquanto uns têm a marca da besta, esses daqui estão marcados por Jesus. Aí no versículo 2. E ouvi um som que vinha do céu, com o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando junto. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos, dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres e seguem o Cordeiro por onde ele quer que vá. Foram comprados entre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Eles não mentem, eles são irrepreensíveis. Então aqui eu creio que eles já estão no céu e eles estão lá no Monte Sião Celestial junto ao Cordeiro. Por isso que eles não mentem e são irrepreensíveis, porque nós com o corpo normal, esse corpo corruptível aqui na terra, nós somos falhos e pecadores, né? Todos estamos suscetíveis a ser confrontados pela palavra, a receber algum tipo de repreensão. Né? Aqui está falando que eles não mentem e são irrepreensíveis. Então eu creio que aqui neste momento eles já estão lá no Monte Sião Celestial. Então aqui já vai começar a falar de Deus e sua turma. E já está deixando bem claro que o dragão está com os dias contados. Aí no versículo 6, aí no capítulo 14. Aqui vai falar dos 3 anjos. Eu coloquei de amarelo separando cada anjo, que vai falar sobre cada anjo. No versículo 6. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas. O que é essas boas novas? É a palavra de Deus. Para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, olha só, gente. Deus vai enviar até um anjo para pregar aqui na terra. Até um anjo para pregar, porque na verdade essa função é nossa. Lá em Atos deixa bem claro que a função é dos homens de pregar aqui na terra a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que essas vidas aceitem Jesus, para que elas depois da morte, né, que vai ser a vida eterna, para que elas entrem no reino de Deus. Só que vai chegar aqui essa parte que Deus vai enviar anjo que vai vir e o próprio anjo que vai pregar as boas novas. E o pior de tudo é que mesmo assim, muitos não se converterão. Muitos continuarão com seu coração duro e não vai nem sequer querer ouvir a palavra da boca de um anjo. Imagine vocês, se um anjo aparecesse para vocês pregando a palavra. Não é possível que alguém resistiria, pois é, mas é possível na verdade.
E o pior de tudo, gente, é que isso a gente já vê hoje. A gente observa muito isso. Tem pessoas que ouvem, que até se dizem cristãs, né? Mas, sabe, aquele tipo de pessoa que é cristã, mas não é praticante, que não vai à igreja, que nem sequer lê a Bíblia, mas se diz cristã. E, eu sou cristã, porque minha mãe disse que eu sou cristã, né? Porque quando eu era bebê eu fui batizado lá na igreja católica, então eu sou cristã. Mas não lê a Bíblia, não sabe de nada. Não foi selado pelo Espírito Santo. Aí quando alguém prega essa palavra para essa pessoa, ela não quer saber, ela não quer ouvir, ainda ela se irrita e se incomoda se as pessoas forem falar para ela ou se as pessoas estiverem interessadas nisso. As pessoas se incomodam, muitas pessoas, elas se incomodam porque os outros têm interesse pela palavra de Deus. E o que é isso, gente? É o coração duro, é o coração que resiste ao Espírito Santo. Hoje nós temos isso, temos pessoas assim, e o pior de tudo é que essas pessoas, elas são revestidas de justiça própria, porque elas se acham boas pessoas. Eu sou uma pessoa boa, então quando eu morrer, eu vou pro céu, porque eu sou trabalhador, porque eu pago minhas contas em dia, porque acha que faz o básico e se acha bom. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes, aquele que é de fato um pecador, visível, onde toda a sociedade aponta o dedo e diz, esse é um pecador. Muito mais fácil esse ter o coração quebrantado e aceitar Jesus do que as pessoas que se acham boas e são revestidas de justiça própria. Porque essas são aquelas de coração endurecido, que não querem aceitar a transformação de dentro para fora. São aquelas que resistem ao Espírito Santo. Por exemplo, um ladrão. Um ladrão, ele tem consciência de que ele é pecador. Ele sabe que o que ele faz é errado. E quando a palavra de Deus alcança o coração dele, muitos se convertem. Eles largam o pecado, mesmo tendo que pagar pelas consequências do que eles já fizeram. Eles largam o pecado. Eles aceitam nascer de novo, eles aceitam matar o velho homem para que o novo homem nasça, para que esse novo homem cresça progressivamente na palavra de Deus. Então é muito mais fácil um pecador, por isso que Jesus fala que ele veio para os doentes, que são aqueles que se admitem, são aqueles que falam, não, eu realmente sou pecador, né? E são aqueles que a maioria da sociedade aponta o dedo como pecador, porque eles são os pecadores visíveis, né? Aquele ladrão é o assassino. Mas nós temos que entender que nós temos esse corpo aqui natural e que esse corpo ele é corruptível. Não tem jeito, então todos somos falhos e pecadores. E de depois que aceitar a Cristo, ninguém virá santo. Você trilha o caminho da santificação. Você vai resistindo aos ataques do maligno. Você fica forte em Cristo. Tá lá debaixo da sombra do Pai. Você tá forte, fica aí firme, não se desvie. Não vai ficar fletando com o pecado, não vai cair nas conversas de Satanás. Só que aquelas pessoas que não aceitam esse primeiro passo, aquelas pessoas que resistem porque se acham boas, não se acham pecadoras, elas acham que não precisam de nada, são justamente as que estão ali mais suscetíveis a cair nos planos do maligno, porque elas são fáceis, elas são presas fáceis, né? Porque o maligno trabalha na cabeça dela, não, você é muito bom, você faz tudo certo. Não tem que ficar caindo nesse papo desses crentes, dessas pessoas que ficam falando da palavra de Deus, porque isso é uma chatice. Você não precisa disso. Você veio a esse mundo para usufruir, para você trabalhar, para você viver para si mesmo, para você ser feliz. E fica ali tentando fazer com que o entretenimento deste mundo ocupe a mente e o coração daquela pessoa. E assim ela passa a resistir ao Espírito Santo e não cresce em Deus, não cria um relacionamento com Deus, não tem intimidade. E essas características são as características de pessoas que provavelmente estarão aqui neste momento. E o pior de tudo é que mesmo um anjo descendo aqui na terra e pregando a palavra, ainda vai ter coração endurecido que vai se negar a aceitar a palavra de Deus. E isso é muito triste, porque todos nós fomos predestinados a aceitar Jesus. Porque Deus, Ele quer o bem para todos nós. Só que nós temos o livre arbítrio, você tem que escolher. Você aceita Jesus? Você deixa Ele conduzir a sua vida? Você deixa? Você diminui para que ele cresça? Você reconheça que você veio a esse mundo com um propósito, que você tem que servir a Deus?
Se você diz que sim, ok. Permita a transformação de dentro para fora, diminua para que Deus cresça em você. Comece a se moldar a palavra de Deus e não os padrões deste mundo. A nossa mente tem que ser renovada de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as vontades e com os padrões deste mundo. Não é para se moldar aos padrões deste mundo, mesmo que irrite, mesmo que incomode as pessoas. Eu não quero, é uma decisão. Todos têm esse livre-arbítrio. Então, nessa época, ainda as pessoas elas terão a oportunidade de aceitar Jesus, mesmo passando por esse período de tribulação. Deixa bem claro durante todo o Apocalipse que muitos morrerão, sofrerão, serão os mártires, mas mesmo assim vai ser melhor, porque depois disso vai virar a eternidade. E a eternidade é onde viveremos no reino de Deus. Porque ou você viverá a eternidade no reino de Deus, ou você viverá a eternidade no inferno, junto com o dragão e sua turma. E o que vale mais? 7 anos de tribulação, com seu coração endurecido, se achando bom, achando que você não merece aquilo e que ainda Deus que é injusto depois de milhares de chances que Ele deu? Ou você prefere seguir a Jesus mesmo sofrendo, mesmo você sendo injustiçado, mas você tendo direito à eternidade? É isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa trabalhar isso no nosso psicológico, na nossa psique, e precisa sempre permitir que o espírito prevaleça sobre a carne, porque senão vai acabar cedendo e indo para a turma do dragão e das bestas. Aí no versículo 7, temam a Deus, dizem em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então aqui é como se Jesus estivesse, gente, com as suas 2 mãos. Imagine aí, Jesus é o nosso advogado. Então Jesus, ele tá lá com as suas 2 mãos assim estendidas, cada uma para cada lado. Uma mão ele tá segurando a ira de Deus, ele tá tentando ali frear a ira de Deus que vai cair sobre a terra. Porque agora vai chegar o período dos cálices, os cálices da ira de Deus. E com a outra mão, ele tá estendendo para as pessoas. E tá perguntando para as pessoas, pega na minha mão, me aceite como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Então, com uma mão ele segura a ira de Deus e com a outra mão ele estende para as pessoas, para os falhos, para os pecadores, para os seres humanos, assim como nós. Mas tem muita gente ainda que não quer segurar na mão de Deus. Mas daí vai chegar um período que não vai ter mais a misericórdia de Deus. Vai chegar um período em que Jesus ele vai recolher as suas 2 mãos. Ele não vai ter mais misericórdia para estender as mãos para as pessoas, elas não terão mais essa possibilidade da salvação. E ele também vai recolher a mão que está segurando a ira de Deus. Vai chegar uma hora que o cálice vai cair sobre as pessoas. E esses cálices são da ira de Deus. Aí no versículo 8, então outro anjo seguiu, dizendo em voz alta, caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Chegou o tempo da colheita e as uvas serão pisoteadas, esmagadas por Deus. A Babilônia é o sistema, gente, que governa o mundo. É o que representa a Babilônia. Sempre representou isso. Lembra que tem até aquele louvor que fala, né? Eu habito na Babilônia, mas a Babilônia não habita em mim. Nós habitamos no mundo, mas nós temos que ir contramão ao mundo, com os valores de Deus. Então, habitamos nesse mundo, mas esse mundo não habita no nosso coração. O nosso coração pertence a Jesus. Então, a Babilônia, ela é o sistema que governa o mundo. E nesse mundo tem o quê? Imoralidade sexual, idolatria, ostentação, ideologia, luxúria, tem tudo aqui que o Satanás oferece para todo mundo. O dragão, gente, o Satanás, ele tem 3 aliados. O aliado político e militar, que é o anticristo, o aliado com o poder religioso, que vai ser o falso profeta, e a Babilônia, que é o sistema que seduz e persegue a igreja, né? E nós precisamos entender que Satanás, muitas das vezes, ele não age com força, ele é astuto. E ele seduz com as artimanhas deste mundo, da Babilônia, as pessoas. Ele conquista as pessoas. Seduz com tudo que ele pode oferecer deste mundo. Ainda no capítulo 14, versículo 9. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, aqueles que adorarem a besta e sua estátua,
ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Vamos ter aqui em mente, fogo e enxofre, gente, é o cheiro do inferno. Tenham isso em mente. Aqui que fala, que eu até sublinhei essa parte de sem mistura, por quê? Porque geralmente, antigamente, quando eles faziam o vinho, que era a uva pisoteada, eles misturavam um pouco de água para ele não ficar tão forte, então ele ficava um pouquinho aguado. Mas aqui deixa bem claro que essas uvas que serão pisoteadas são pessoas, e esse vinho é o sangue dessas pessoas. Elas serão pisoteadas e é sem mistura. Vai ser sangue puro, não tem nenhuma aguinha ali não, é sangue puro das pessoas que experimentarão a ira de Deus. Aí no versículo 11, a fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. No versículo 12, isso significa que o povo santo deve ser perseverante. Essa é a palavra-chave de todo o Apocalipse, perseverar, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto, felizes o que de agora em diante morrem no Senhor, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Então isso daqui é exatamente o que eu acabei de falar, que vai ser melhor você ser perseguido, você morrer, você sofrer em nome de Jesus, do que você aceitar a marca da besta e depois você ser pisoteado pela ira de Deus. E depois passar a eternidade no fogo do inferno. Ainda no capítulo 14. Então, olha só, o dragão, ele não conseguiu impedir a vinda, o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu impedir que Jesus viesse nessa terra com um corpo como homem. Ele não conseguiu vencer Jesus na cruz, na morte. Não conseguiu. Eles até acharam que tinham conseguido, mas daí ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Acabou, Satanás perdeu. E ele sabe que os dias dele, da turma dele, estão contados. E como não conseguiu vencer a Cristo, ele está aí pelos arredores perseguindo os descendentes. Quem são os descendentes de Jesus? Somos nós. Aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador passa a ser co-herdeiro de Jesus. O Deus Pai também é o nosso Pai. Fomos adotados como filhos. Somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então somos os descendentes. E o maligno está aí pelos arredores para tentar nos atormentar, para tentar nos abalar emocionalmente. Por isso que a gente tem que ficar sempre firme, não se abale. E por isso que uns têm que orar pelos outros, porque quando um fraquejar, o outro tá ali para interceder e para levantar a mão. Vamos embora, seja firme. Não tem que ceder para o maligno, é assim que funciona. E a gente precisa entender que quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais o maligno vai tentar abalar a nossa psique, que é a nossa mente, que é a nossa razão, que são as nossas emoções. Ele vai usar pessoas para nos acusar, para fazer com que a gente desista da nossa fé. Portanto, gente, a palavra-chave aqui do Apocalipse e da vida inteira precisa ser perseverança, assim como a gente acabou de ler no versículo 12. Nós precisamos perseverar. Então, da aula de hoje, quando chegar no final, qual que é o importante aqui da palavra que a gente precisa lembrar? Perseverança. Qualquer momento que você passar na sua vida, você precisa se lembrar dessa palavra. Persevere, vai valer a pena. E perseverança é sinônimo de obediência a Deus. Você tem que perseverar em quê? Perseverar em Deus. Perseverar na obediência a Deus. Obediência é sinônimo de proteção. Aquele que é obediente, ele passa a ser protegido por Deus. Porque as leis de Deus são uma proteção. Então não tem como você ir parar no buraco obedecendo as leis de Deus, seguindo as orientações de Deus. Passo a passo, você vai chegar no reino de Deus, você não vai cair em nenhum buraco.
A gente precisa lembrar que Satanás, ele não age só com força e violência, assim como age nas igrejas perseguidas, porque tem alguns locais que ele age com força e violência. Mas tem outros lugares que não, ele é astuto, ele seduz, ele age com as artimanhas do mundo. E ele sabe que vai perder e ele vai sempre ficar perseguindo. Ele quer levar outras almas junto a dele. E agora, ó, a gente vai ler o capítulo que vai falar sobre a colheita. Então agora chegou a hora da foice. Cada dia que passa, Satanás tem menos dias e ele tá desesperado. Ó, no capítulo 14, agora vai chegar a parte da colheita da terra. Eu até coloquei esqueci o nome desse fantasma aí da foice. É daquele filme lá, O Pânico, né? Esqueci o nome dele. E quando a gente fala de foice, de morte, a gente já lembra dessa figura aí, né? A morte, né? Tem várias gente que fica zoando, até em festas de fantasia, usa sempre essa fantasia aí representando a morte. Só que essa foice aqui de Apocalipse não é a foice da morte, não é a foice do inimigo. Essa foice aqui é a foice de Deus. Olha só. Capítulo 14, versículo 14. Em seguida, viu uma nuvem branca e sentada na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Então não é o Filho do Homem, não é Jesus, é alguém semelhante. Talvez é um anjo com características de pessoas de carne e osso, assim como Jesus passou pela essa terra. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. A foice da colheita, gente, essa foice então não é da morte, é de Deus. E aqui está se encerrando o tempo de misericórdia, lembra? Jesus estava com suas duas mãos estendidas e agora ele está recolhendo. Acabou, não tem mais tempo, está acabando. Jesus está recolhendo as suas mãos e não vai mais segurar a fúria de Deus. Aí no versículo 15. Então o outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Aí no versículo 16, assim que aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Então aqui, gente, lembra aquela parábola, lembra? Do trigo? Pois é, chegou o tempo da colheita. Então aqui vai ser colhido o trigo da terra. Aí no versículo 17, depois disso, outro anjo saiu do templo do céu. E ele também tinha uma foice afiada. Então é outro anjo com outra foice. A primeira foice vai colher aquelas pessoas que são de Jesus. É o trigo. Lembra do joio e do trigo? Despreza o joio, recolhe o trigo. Aí no versículo 18. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para ajuntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. Agora, essas uvas são aqueles que pertencem ao grupo da besta, são aqueles que aceitaram a proposta da besta, que tem um chip. Então, esses daqui são representados por esta uva, e eles serão colhidos. Aí no versículo 19, o anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uva o grande tanque de prensar da fúria de Deus. Então, aqui é uma metáfora. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, dele correu o sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios de um cavalo. Ou seja, pegou todas essas pessoas que estavam do lado da besta, que tiveram o coração endurecido, que não quiseram aceitar Jesus, nem quando um próprio anjo desceu na terra para pregar o evangelho, eles não quiseram aceitar, eles resistiram. Ok, acabou o período de misericórdia. Deus já deu muitas chances. Aí vem esses anjos, um separa ali o trigo e o outro vem com a foice afiada e pega todos esses que são as uvas que representam aqueles que estão do lado da besta, que tem o coração endurecido. E esses são colocados nesses tanques. Então isso é uma metáfora, essas uvas são essas pessoas e elas serão pisoteadas. E esse sangue, que nem é aguado, nem é misturado com água, vai escorrer por todos esses quilômetros. Então os perseverantes, aqueles que perseverados, eles foram colhidos, eles são o trigo. E os que eram da besta, os que venderam a sua alma para a besta, eles foram para o tanque, onde eles serão esmagados pela fúria de Deus.
Apocalipse 14 ainda. Então, olha só, quando o coração do ímpio, ele se fecha, ele não ouve o chamado de Deus, quando ele não obedece, quando ele se rebela contra Deus e contra a sua palavra, a misericórdia vai ser retirada. E ainda existe, né? Porque ainda nós estamos no tempo da graça, na era da igreja. Ainda existe misericórdia de Deus. Nós temos que aproveitar isso, pregar o evangelho para que pessoas verdadeiramente se convertam. Então, até a colheita, ocorreu o juízo de Deus. Até aqui ocorreu, lembra? A gente passou pelos selos, pelas trombetas, agora que a gente vai chegar nas taças. Mas mesmo durante o período dos selos, das trombetas, ainda havia tempo para arrependimento. Mas agora, gente, foi-se. Agora acabou. Acabou o período. Jesus já está recolhendo as suas mãos. Então vamos aqui recordar. Serão 7 anos de tribulação, que serão divididos em 3 etapas, em 3 partes. A primeira parte foi a abertura dos 7 selos, nós já estudamos. A segunda parte foram as 7 trombetas, nós já estudamos. E agora nós estamos entrando nas 7 taças derramadas, que é a taça da fúria de Deus. Tempo de misericórdia está acabando. Aí agora a gente já entra no capítulo 15. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Versículo 1, capítulo 15, Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Então, gente, essas 7 taças, elas são bem comparadas com as pragas do Egito. Olha só, são parecidas. Versículo 2. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado. Então, olha só, primeiro ocorreu a colheita, os que perseveraram, né, os que eram trigos, eles foram colhidos, e eu creio que são esses, junto com 144 mil, que estão aí neste mar de vidro, segurando as harpas, e eles vão entoar o cântico de Moisés. Nós precisamos entender que, segundo a visão pré-tribulacionista, o arrebatamento acontecerá lá no início, mas não são todos os cristãos que serão arrebatados, serão só aqueles que estiverem realmente no caminho da santificação. Aqueles que realmente permitirem que o Espírito Santo te convença do pecado todos os dias. E muitos cristãos, que são aqueles cristãos mornos, eles ficarão na terra. Então, eles estarão aqui nesse período. De acordo com outras visões que são visões que creem que o arrebatamento acontecerá no meio ou no final, e essas outras visões talvez possam pensar que neste momento aqui que essas pessoas serão levadas. Mas eu não sei, porque a gente estuda, mas eu continuo crendo que não é nesta parte aqui. Eu ainda não estou convencida, eu ainda continuo crendo e querendo acreditar que a igreja será arrebatada lá no início mesmo, lá quando João teve a visão do céu, que ele chegou diante do trono. Eu creio que é lá naquela parte que seremos arrebatados, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos lá agora para o versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E lá em Êxodo também teve o cântico de Moisés, eu não sei se vocês lembram. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, ó Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. E agora vai começar as 7 taças com as 7 pragas, que são parecidas com as pragas do Egito. Então, versículo 5, capítulo 15. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança, tabernáculo lá no céu. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo, vestiam linho branco sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito.
Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus. Então, nessas taças de ouro estavam cheias da fúria de Deus, que vive para todo o sempre. O templo se encheu da fumaça da glória. Então, essa fumaça aqui é da glória de Deus, é do poder de Deus. E ninguém podia entrar no templo celestial, lá no céu, enquanto os anjos tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Então, aqui começou, vai ser derramado as taças. Então, acabou o capítulo 15, agora a gente entra no 16, versículo 1. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. Então aqui o primeiro anjo derramou a primeira taça. Então é como se fosse úlcera, é muito pior do que a lepra, é algo horrível. Feridas que atingiram essas pessoas. Lembra lá das pragas do Egito? Também teve úlceras, né? Aí no versículo 3, o segundo anjo, aqui vai falar do segundo anjo. Ele derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar, parecido com as pragas do Egito. Lembra que também a água lá foi transformada em sangue. Então aqui, gente, toda a vida marinha vai morrer, né? Então todo o alimento que vem do mar vai morrer. Já não basta toda a escassez que já teve, né? Com tudo que já foi liberado. Aí no versículo 4, o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. Então imagine, toda a fonte aí de alimentação se perdeu tudo. No mar, nos rios, nas fontes. Imagine água, não vai ter mais água potável para beber nesse período. No versículo 5, e ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviastes esses julgamentos, porque eles derramaram o sangue do seu povo santo, de seus profetas. Tu lhes deste esse sangue para beber, é sua retribuição. Então tem muita gente que fala assim: nossa, mas acontece tanta coisa ruim no mundo, e Deus existe mesmo? Por que Deus permite? Deus permite porque é o livre-arbítrio. Mas vai chegar o tempo da ira de Deus. Vai chegar. E aqueles que já morreram, e que foram pessoas ruins, que assassinaram, que fizeram coisas ruins a outras pessoas, eles vão queimar no fogo do inferno. E aqueles que estiverem vivos aqui nesta época, eles serão pisoteados, esmagados como uva e sofrerão a ira de Deus nessas taças. Então aqui vem o anjo para lembrar, vocês aí que estão achando que Deus é injusto, Deus não tem dó desse povo, não tem, porque esse povo já tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas eles não se arrependeram, eles não aceitaram Jesus. Então agora vocês vão pagar, vocês vão sofrer. Tudo que vocês fizeram outras pessoas sofrer, todos aqueles santos que foram mortos, os mártires, as pessoas que eram de Jesus, passaram pela tribulação e elas sofreram, foram perseguidas, foram mortas, sofreram retaliações. Então agora vem a justiça de Deus sobre as pessoas que fizeram isso. Aí no versículo 7, aqui tá deixando bem claro no versículo 6, é a justa retribuição. No versículo 7, e ouvi uma voz que vinha do altar dizer: sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo, aí vem o quarto anjo, ele derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Ou seja, gente, a camada de ozônio, chegar aqui nesse período, provavelmente não vai existir mais. O sol, ele vai queimar as pessoas. Não vai ter mais a proteção da natureza. Porque quem foi que criou os céus e a terra e toda a natureza? Foi Deus. Então Deus vai retirar a camada de ozônio e essas pessoas aqui serão queimadas pelo sol. Versículo 9. Todos que foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. Porque mesmo as pessoas passando pelo sofrimento, ainda vão ficar blasfemando contra Deus, dizendo que Deus que é o ruim, é o Deus que é o ruim, olha o que ele está fazendo, nós estamos aqui certo, adorando a besta, seguindo o mundo, seguindo o sistema, mas Deus é muito ruim, olha o que ele está fazendo com a gente, e o povo ainda não vai entender que eles estão passando por aquilo porque eles escolheram, porque eles merecem aquilo, é a justiça de Deus. Ainda no capítulo 16, versículo 10. O quinto anjo, aí já vem o quinto, derramou sua taça sobre o trono da besta.
e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes. E por causa de suas dores e feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de seus atos perversos. Eles mataram um monte de gente, fizeram um monte de coisa errada e ainda culpam a Deus e não se arrependem do que fizeram, porque eles acham que o que eles fizeram era certo. Aí no versículo 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou. É nessa época que o rio Eufrates de fato vai secar, porque vai abrir o caminho para que os reis venham do Oriente. Versículo 13, então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Porque olha só, eles vão chegar nessa situação, né, que aqui Satanás ele quer continuar mostrando que ele tem poder, que ele também realiza milagres, né, porque tudo ele quer imitar Deus, assim como lá no Egito também. Deus foi dando corda e permitindo que o inimigo também mostrasse ali que ele também conseguia transformar aquela vara em cobra, lembra? Então ali o Satanás ele tem o poder, é limitado, mas ele tem o poder. E aqui ele vai tentar ali de qualquer jeito, com as artimanhas dele, com o poder limitado que ele tem, convencer ainda as pessoas que estão ali que ele que é o poderoso. Então ele vai realizar ali alguns truques para que essas pessoas venham, se reúnam com ele, para que eles possam se organizar. Para quê? Para a Terceira Guerra Mundial. É por aí que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Então tem muita gente que fica preocupada com a Terceira Guerra Mundial, mas espera, as coisas vão acontecer em ordem. Ainda não aconteceu nada disso. A Terceira Guerra Mundial vai ser nesse momento aqui. É no momento do Armagedon, que está chegando, que é nos próximos capítulos. Aí no versículo 15, capítulo 16. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Essas vestes, gente, são as vestes espiritual. É as vestes da noiva. Porque o inimigo, ele sabe se você tá nu, se você tá sem as vestes celestiais, se você está sem as vestes da pureza. E se você estiver nu, ele sabe que você está suscetível e desprotegido. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E é aí, neste local, que vai ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Último slide. Aí no versículo 17. O sétimo anjo, agora já vem o sétimo anjo, ele derramou sua taça no ar. E do trono do templo viu um forte grito: está terminado. Assim como na cruz, gente, Jesus falou: tetelestai. Está consumado. Lembra, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Esse aqui é o momento lá do Getsemane, quando Jesus estava lá orando. Jesus orou, curvou seu rosto no chão e na oração ele dizia: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Esse cálice aqui que Jesus está se referindo é o cálice da ira de Deus. Que ele pediu para Deus Pai: se for possível, afasta esse cálice de mim, porque não tem nada mais horroroso do que o cálice da ira de Deus. Mas não era possível, porque Jesus ele tinha que levar sobre si o nosso pecado. E levando sobre si o nosso pecado, o Pai se afastou e veio o cálice da ira de Deus sobre ele. Então Jesus ele levou sobre si os nossos pecados, mas aqueles que não aceitaram Jesus, eles terão o cálice da ira de Deus que está aqui em Apocalipse. Aqueles que aceitaram, aqueles que estão marcados por Jesus, eles não têm mais nada que pagar, porque o preço já foi pago lá na cruz. A ira de Deus já foi sobre o Cordeiro, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Mas isso é somente para aqueles que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. É aqueles que são Cordeiro com Jesus Cristo. Já está pago, está consumado, tetelestai. Agora, os que não são de Jesus, eles vão sofrer o cálice da ira de Deus, assim como Jesus teve aquele cálice sobre si na cruz. Aí no versículo 18, então houve relâmpagos, estrondos e trovões, um forte terremoto mais violento desde a criação da humanidade. Lembra que no momento da cruz também houve
trovões, estrondos e trovões, terremoto, relâmpagos. Aí no versículo 19, a grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes. Então houve o terremoto, rachou tudo. E as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio de vinho de sua furiosa ira, cheio de sangue. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus da terrível praga de granizo. Ainda xingavam Deus ainda. E ainda ali não se arrependendo, xingando Deus e dizendo que Deus é injusto, que ele não deveria derramar aqueles cálices da fúria dele sobre essas pessoas. Elas ainda se achavam, entre aspas, boas, não merecedoras da ira de Deus. E olha só, gente, tudo isso que vai acontecer. Aí chegar nesses momentos da taça, então, acabou a misericórdia, Jesus recolhe as suas mãos, acabou, tá consumado. É assim como ocorreu lá na cruz. Tá consumado, tetelestai, acabou. Deus já chegou o momento, colocou ordem em tudo, vai destruir tudo e vai destruir todos aqueles que estão do lado da besta. E aí a gente encerra o capítulo 16. Essa parte aqui que eu li sobre os nus, né? Pessoas que não estão com as vestes apropriadas e que o inimigo sabe que essas pessoas elas estão suscetíveis, desprotegidas. Aí eu lembrei que na minha infância eu sonhava muito que eu andava na rua nua, pelada. E eu acordava assim totalmente transtornada. Totalmente, nossa, eu tinha vários sonhos. Eu li isso agora e me veio na mente, assim, na memória. Eu acordava muito transtornada e no outro dia eu colocava as roupas e queria colocar mais roupa ainda porque eu queria estar protegida. E nos sonhos que eu tinha realmente mostrava isso, que se eu estivesse nua é como se eu estivesse desprotegida, né? Eu tô muito suscetível, eu tô desprotegida, as pessoas vão me fazer mal. É essa mesma impressão que dava naqueles sonhos. E eu tive aqueles sonhos durante anos e anos. Eu acho que eu nunca contei pra minha mãe nada, porque tem muita coisa que eu vivia e que eu tinha vergonha, não gostava de falar. Mas agora, lendo isso, eu lembrei. E isso significa realmente isso, né? Quando a pessoa tá nua, ela tá desprotegida, ela tá suscetível ao inimigo. E eu sonhava com isso. Eu tinha muita tristeza na minha infância. Às vezes eu chorava sem motivo, eu tinha tristeza que era espiritual, não tinha motivo, né? Eu não tinha passado por nenhuma situação ruim para estar chorando, era espiritual. E depois, conforme o tempo foi passando e eu fui entendendo melhor, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a ter mais intimidade com Deus, a ler a palavra, a entender, aí todas essas dúvidas e tudo que aconteceu comigo desde a infância foi vindo na minha memória, sabe? Todos os livramentos que Deus deu e tudo que aconteceu. E aí eu fui conseguindo entender o significado das coisas, né? Eu sentia muita tristeza porque o lar, né, a minha família, ela não era uma família cristã na época. Hoje é, glória a Deus. Mas na época não era, e minha mãe era até espírita Allan Kardec. Então eu via ali que tinha algo espiritual ruim naquele lar e eu me sentia muito desprotegida, eu sentia uma tristeza muito grande. Mas tudo isso acabou quando eu aceitei Jesus, porque daí o vazio que tinha em mim, ele foi preenchido com o Espírito Santo, né? E aí eu pude sentir a paz e a alegria que vem do Senhor. E aí eu não tive mais medo. É bem legal quando você vai lendo a palavra e você vai tentando entender os significados, né, que você tinha na memória, de sonhos, desde a sua infância. É bem legal. Que isso aconteça com todos, em nome de Jesus. Gente, vai encerrar aqui 1 minuto. Se vocês tiverem dúvidas, manda lá no grupo, manda para mim no particular, porque vai encerrar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima quarta, se Deus quiser.